Olá, uma boa quinta-feira para você. Agora são 9h18. O Canção Nova Notícias, edição da manhã, começa agora com informações a serviço da vida e da esperança. A gente começa de olho no céu da capital paulista. Manhã de sol entre nuvens, mas à tarde pode chover em alguns pontos da cidade. Temperaturas em elevação, com máxima prevista de 28 graus. Sobre os transportes, a greve da CPTM foi encerrada e o sistema opera normalmente. Uma viagem marcada pela esperança e pelo diálogo. O Papa Leão XIV deixou o Vaticano logo cedo, rumo a Assis, na Itália. Milhares de jovens de vários países esperavam pelo pontífice para o encerramento do encontro da juventude franciscana. Nossa correspondente Cristiane Monteiro traz as informações direto de Assis. Bom dia, acabamos de participar da celebração com o Papa Leão aqui dentro da Basílica da Porciúncula. Hoje, nesse dia 6 de agosto, festa da Transfiguração do Senhor. Como vocês podem ver, além dos jovens participantes do encontro que ocorreu em Assis nesses dias, também se fizeram presente fiéis e peregrinos que encheram a praça e a Basílica de Santa Maria dos Anjos. O Papa chegou nesta manhã de helicóptero e foi acolhido na praça pelo povo que o esperava ansioso. O momento com a juventude do encontro, respondendo a perguntas e inquietações dos jovens. Na sua homilia, o Santo Padre aprofundou sobre o tema da transfiguração, um dos mistérios da vida de Cristo que nos interpela a olhar a história e perceber nela a presença de Jesus. Uma beleza que nos fascina, como de fato a fascinou Francisco e Clara. Atraídos por esta beleza, eles acolheram a proposta do Evangelho até o fim. Falando aos jovens participantes do encontro, a palavra ir pelas estradas do mundo é um movimento de liberdade, de total abandono à vontade de Deus. No final da homilia, o Santo Padre falou sobre a oração de São Francisco, que vem como um instrumento. Nós que conhecemos bem, fazei de mim instrumento de vossa paz, é como uma bússola a guiar o modo de estar dos jovens neste mundo. E no final da Santa Missa, os jovens deste encontro também dirigiram uma palavra ao Santo Padre, um momento muito emocionante, pedindo ao Santo Padre também oração, para que eles possam também ser no mundo testemunhas da ressurreição de Cristo. De Assis, Cristiane Monteiro para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigado, Cristiane, aí deixando a gente bem pertinho do Papa. E o Papa Leão XIV realizou hoje novas nomeações para o dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica no Vaticano. Ao todo foram nomeados 15 consultores de vários países. A brasileira Irmã Maria do Desterro, presidente da Conferência dos Religiosos do Brasil, compõe o grupo nomeado pelo Papa. Hoje é celebrado o Dia de Oração pelos Cristãos Perseguidos, uma iniciativa promovida pela Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre. A data escolhida faz referência à noite de 6 de agosto de 2014, quando mais de 100 mil cristãos foram expulsos de suas casas no norte do Iraque por grupos extremistas. Mais informações com Natália Cassiano. Aqui no Brasil, a ACN, com apoio da CNBB, promove a 12ª edição do Dia de Oração pelos Cristãos Perseguidos. Eu converso agora com o diácono Bruno Redículo, colaborador da ACN. Diácono, em quais regiões do mundo a perseguição é mais grave e qual o objetivo central dessa mobilização? Obrigado, Natália. Obrigado pelo espaço. Falar de liberdade religiosa e de perseguição religiosa no Brasil é um grande desafio, porque aqui, graças a Deus, temos a liberdade, não há perseguição religiosa. Mas imagine o que é ir a uma santa missa, como nós estamos acostumados em todo domingo, e você correr o risco de vida, ter uma arma apontada para a sua cabeça, ou o risco de você perder o emprego na segunda-feira. Já pensou nisso? É o que acontece com 64% da população mundial. Eu repito, isso é muito importante. 64% das pessoas do mundo sofrem graves violações da liberdade religiosa, pois vivem em países onde não tem como assegurar esse direito humano a essas pessoas. O epicentro desses acontecimentos, sobretudo, acontece no Oriente Médio,
na Ásia, na Oceania, mas os casos de violência que chegam com mais frequência para nós aqui na Ajuda Igreja que Sofre, vem também da África. Por exemplo, o cartaz que esse ano nós celebramos a 12ª edição do Dia de Oração pelos Cristãos Perseguidos, estampa uma igreja que foi totalmente destruída no norte de Moçambique por terroristas. Mas também, há uma semana atrás, tivemos a informação de que um outro padre, um novo padre, foi assassinado na Nigéria. Ainda não sabemos as motivações desse assassinato, é verdade, mas isso mostra que os clérigos ainda são o alvo nestes países. Este ano também, 700 jovens no Iraque que foram filhos, eram crianças quando aconteceu esse grande ato de terrorismo no Iraque, eles puderam celebrar a sua fé num encontro de jovens, um dos maiores encontros de jovens do Iraque, para mostrar realmente que a fé venceu e que as nossas orações, sim, funcionam. São frutos da nossa oração e é por isso que a gente não desiste. 12ª edição do Dia de Oração pelos Cristãos Perseguidos, e enquanto houver violações desse direito, estaremos aqui rezando pelos cristãos, mas também por todos aqueles que são perseguidos por professar a sua fé. Muito obrigada pelas informações, e muitas paróquias e comunidades realizam celebrações com essa intenção. O cardeal Paulo César Costa, arcebispo metropolitano de Brasília, preside uma missa logo mais ao meio-dia na Catedral de Brasília, com a presença de representantes da ACN. De São Paulo, Natália Cassiano, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigado, Natália. Obrigado também ao Bruno Redígulo, diácono aí da ACN Brasil. A gente muda de assunto para falar de economia, porque o Banco Central reduziu a taxa básica de juros. O Francisco Coelho tem os detalhes desse assunto e fala ainda do julgamento do STF sobre a proibição de jogos de azar. Francisco, bem-vindo das férias aqui ao Canção Nova Notícias, edição da manhã. Sidney, o Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu a taxa básica de juros da economia em 0,25 ponto percentual. A Selic passa para 14%. É a 4ª vez seguida que o Copom decide baixar os juros. O corte tímido já era esperado pelo mercado financeiro. A taxa é referência para a cobrança de juros de financiamentos bancários e tem impacto em toda a economia do país. Apesar do corte, o Brasil é o país com a mais alta taxa de juros reais do mundo e fica à frente de países como Rússia, Colômbia, Indonésia e Argentina. Entidades do setor produtivo aprovaram a decisão do Banco Central, mas ressaltam que os juros elevados desestimulam a atividade econômica. E o Supremo Tribunal Federal retoma nesta quinta-feira o julgamento sobre a proibição dos jogos de azar no país. O processo começou a ser julgado ontem, com o início do voto do relator ministro Luiz Fux. O STF vai decidir se a Lei de Contravenções Penais de 1941 é compatível com a Constituição Federal de 1988 para proibir o jogo do bicho, o bingo e os caça-níqueis. O tema chegou à corte após o Ministério Público do Rio Grande do Sul se manifestar contra decisões da Justiça Gaúcha de deixar de aplicar penas em casos de exploração de jogos de azar. Historicamente, a CNBB se manifesta contra os jogos de azar, conforme ensina o Catecismo da Igreja Católica quanto ao vício e à dependência. Eu volto com vocês nos estúdios em São Paulo. Obrigado, Francisco. Julgamento envolvendo lideranças da Igreja Apostólica Armênia e alerta da ONU para o aumento drástico da falta de nutrição no Afeganistão são assuntos em destaque pelo mundo nesta quinta-feira. O líder da Igreja Católica Apostólica Armênia, Karekin II, e os membros do alto escalão da instituição serão julgados nesta sexta-feira após crescentes confrontos com o governo armênio. Esta é mais uma etapa da disputa entre a Igreja Apostólica e o primeiro-ministro Nikol Pashinyan, que tem impedido a renúncia do religioso, afirmando que Karekin II age como representante de potências estrangeiras, sobretudo a Rússia. A Igreja nega as acusações. Políticos de oposição, grupos de sociedade civil e líderes religiosos dizem que o processo tem motivação política e há uma violação da independência constitucional. O gabinete do primeiro-ministro não comentou as acusações.
E o Programa Mundial de Alimentos, a agência da ONU, alertou que a desnutrição no Afeganistão vai piorar até outubro deste ano. A forma mais grave da malnutrição, a desnutrição aguda, atingiu 1/3 das províncias afegãs, segundo a agência. O órgão reforça que um dos motivos foi a falta de financiamento desde janeiro de 2025, quando os Estados Unidos, doador tradicional, e países europeus reduziram o apoio. A gente vem aqui para o Brasil porque a Canção Nova recebe a 2ª Conferência Mundial de Intercessão do CARES. O evento começou ontem e segue até sábado. O Isaac Vale acompanha o encontro e traz os detalhes da programação de hoje. Isaac. Sidney, a programação desta quinta-feira teve início às 8h15 com a oração do Santo Terço no Rincão do Meu Senhor. Ao longo do dia, o evento segue com pregações, cânticos e a Santa Missa às 11h45, que será celebrada por Dom Francis Caliste, arcebispo da Arquidiocese de Pondicherry e Cuddalore, que fica na Índia. Quem vai co-celebrar e também conduzir a homilia durante essa Eucaristia será Padre Roger Luiz, presidente da comunidade Canção Nova. Eu conversei com ele mais cedo sobre esse momento especial e também sobre o sentimento presente em estar recebendo fiéis de todo o mundo para a conferência. Primeiro, é uma responsabilidade muito grande fazer uma homilia numa missa presidida por um bispo, né, o arcebispo lá da Índia. É um grande desafio, mas é uma missão que eu preciso assumir como presidente da Canção Nova. Se estamos reunidos como uma expressão internacional de CARES, nós vamos ali juntos, como o mundo reunido em intercessão, rezar pelas necessidades que o mundo traz e que são intensas e exigentes nesse tempo. À noite, às 6h30, teremos um momento de adoração e oração pelas nações. O dia se encerra com a partilha de testemunhos dos participantes às 7h30. De Cachoeira Paulista, Isaac Vale para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigado, Isaac. Outras informações você confere em nosso site e às 6:45 da noite em nossa 2ª edição. Obrigado pela companhia. A gente encerra com imagens da visita do Papa no berço de São Francisco de Assis, na Itália. Uma boa quinta-feira para você e até amanhã.